Bom, gente, boa tarde. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui de novo, com esse grupo tão especial, para falar dessa figura, para mim, muito querida, muito amada, que é São José. E é uma figura riquíssima, com muita profundidade, e que vai trazer alguns exemplos para nós muito importantes. Eu tenho pensado muito em São José, né, e na necessidade que cada vez mais a gente tem de invocar esse santo nos tempos atuais, né? Porque nesses tempos que a gente está vivendo de uma certa confusão em relação à família, ao matrimônio, a todos esses valores, esses nossos valores fundamentais que estão sendo tão deturpados e às vezes até pisoteados, né? São José, ele vem como um bálsamo para nós, porque ele é um exemplo de pai, ele é um exemplo de esposo, ele é um exemplo de profissional, ele é um exemplo de filho de Deus, né? Então ele é realmente um exemplo em todos os nossos desafios atuais, né? E ele nos oferece esse porto seguro, né? Se a gente olhar para a figura de São José e a gente começar a conhecê-lo, invocá-lo mais, ele é um porto seguro para nós hoje em dia, porque nada escapa ao amor de São José. Nada. São muitos títulos que São José tem, que resumem todas as suas virtudes. Mas o que me impressiona nesse santo é porque não tem uma palavra registrada sobre ele nos evangelhos e pouquíssimas cenas em que ele aparece. E mesmo assim, ele é uma figura riquíssima, né, com muitas lições e que pode nos ensinar tanto. Mas aí eu penso, esse silêncio de São José, essa descrição de São José que aparece tão pouco, né, ele é o que há de mais eloquente na figura de São José. Justamente o seu silêncio, o seu escondimento é o que há de mais eloquente, que é a sua humildade. A humildade de São José é a base de todas as virtudes, por isso que ele é rico em todas as virtudes, porque ele é um santo muito humilde, né? E ele, mesmo nessa humildade, ele foi consciente desde o primeiro momento da imensa honra que coube a ele, né, de ser o esposo da obra-prima de Deus, que é Nossa Senhora, né, como diz São Luís de Montfort, do paraíso de Deus. As delícias de Deus estavam em Nossa Senhora. E ele foi escolhido para ser esposo dessa obra-prima e pai do próprio Deus encarnado. Então, se São José foi escolhido para esse papel, a gente pode imaginar a grandeza desse santo, né? Ele sabia, né, que essa honra que lhe coube, dessa missão inigualável de ser o protetor da Sagrada Família e o rosto humano de Deus diante de Jesus encarnado, porque São José estava no lugar de pai, o verdadeiro e único pai de Jesus, Cristo, é Deus. São José era o rosto de Deus, né? Devia cumprir esse papel de ser o rosto de Deus para Jesus na sua humanidade. E ele sabia que essa missão trazia consigo uma responsabilidade que era sobre-humana para ele. Por mais nobre que ele fosse, sim, São José era nobre, ele vinha de uma linhagem que tinham muitos reis, profetas e até sacerdotes, né? Mas, apesar da sua nobreza de sangue, muito mais do que essa nobreza para Deus, era a nobreza de espírito de São José. Ele era nobre em espírito, né? E por isso,
Humilde como ele era, ele tinha plena consciência de quão acima das suas possibilidades humanas estava aquela missão, né? E justamente por ele ter essa consciência, como ninguém jamais teve, pela sua humildade perfeita, é que ele foi escolhido. Porque ele tinha uma humildade e uma consciência de quem ele era diante de Deus. Essa humildade atraiu o olhar de Deus e o amor de Deus, e ele foi escolhido. O Deus humilde veio buscar os humildes, e não os poderosos, como diz São Paulo. E depois de Nossa Senhora, ele foi o mais humilde, porque ele é descrito nos evangelhos como um homem justo. Que significava ser justo nos evangelhos? Justo é aquele que tem todas as virtudes em grau de perfeição, né? São Tomás de Aquino confirma isso. Ele diz: queres saber por que José é chamado justo? Porque possui a perfeição de todas as virtudes. São Leonardo de Porto Maurício escreve: que mais se pode dizer de um homem que dizer que possui todas as virtudes em grau perfeito? Não é esse um elogio sublime? E quem poderia comparar-se em grandeza com aquele que o mereceu? São José, apesar de não ter nada nos evangelhos que falem dele, só descrevem a ele como essa palavra, justo. E não precisa mais nada. Não precisava mais nada. Por isso que a ladainha de São José coloca todas as virtudes dele no superlativo, né? José justíssimo, José castíssimo, José prudentíssimo, José fortíssimo, José obedientíssimo, José fidelíssimo, porque em palavras é difícil dizer o que ele era, né? Então se coloca tudo no superlativo, porque ele é exemplo de todas as virtudes para nós. Mas eu penso que se tivéssemos que resumir todas as virtudes de São José em uma pequena frase, eu diria: esposo de Maria. Pronto. Se nós dissermos São José, esposo de Maria, aí está a maior grandeza e dignidade de São José. Ser esposo da rainha dos céus, da rainha dos anjos, daquela que depois no Apocalipse vão se referir a mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa foi a esposa de São José. E ele foi escolhido para ser o guardião, o protetor, o amigo, né, de Nossa Senhora. E depois, claro, pai do Messias, né? E ele foi escolhido para ser esposo porque Deus deveria escolher alguém que estivesse à altura da obra-prima dele, né? Nossa Senhora era, como eu disse, o paraíso de Deus. Ele não ia escolher qualquer pessoa para estar ao lado dela e para cumprir esse papel, e muito menos para ser o guardião do seu filho nesse mundo, né? Então, a gente, pensando nessas coisas, a gente já vai entendendo a grandeza de São José, né? E eu gosto de falar porque São José às vezes é um santo um pouco desconhecido, né? Depois que o Papa Francisco declarou o ano de São José, começaram a ter muito mais livros e palestras e lives sobre São José, mas antigamente ele não era um santo que era posto tão em evidência, assim, até dentro das próprias igrejas, né? Eu há 20 anos, mais de 20 anos que escrevo, falo, sou devota de São José, e eu lembro que às vezes me doía o coração de, até no dia de São José, se não fosse na paróquia dele, ninguém muito mencionar, né, a grandeza e a figura de São José. Mas, se pensarmos, eu já falei isso outras vezes, mas é uma coisa que me maravilha sempre, como que foi a escolha de São José por Deus. Isso é uma coisa para mim que me deixa sempre muito encantada, né? Porque Deus, ele olhou para toda a humanidade. Ele olhou para todos os homens que vieram antes
e que viriam depois de São José. Ele olhou para Moisés, governando o povo com a sua vara. Ele olhou para Abraão e a sua fé, e toda a posteridade de Abraão, ele como o sol no meio das estrelas, né, que seria a sua posteridade, viu Davi e o seu grande poder. Ele olhou Salomão, viu a sabedoria de Salomão, rainhas se prostrando aos pés do trono de Salomão. Né? Pensou nos profetas, nos taumaturgos, aqueles com as suas palavras, eles submetiam a natureza, né? Com as suas palavras. Ele olhou para toda essa criação e ele parou em São José. Ele escolheu São José, dentro de todos esses homens grandiosos. Mas, ainda como escreve São Leonardo de Porto Maurício, mesmo com todas essas prerrogativas tão nobres de todas essas figuras do Evangelho, eles não puderam se igualar a São José. Porque esses privilégios e virtudes que foram dados a todas essas figuras foram distribuídas em partes. A cada um, né, a fé, a sabedoria, enfim, o poder foi distribuído em partes. A São José possuía todos em grau perfeito. E ainda ele dizia: caiam todos a seus pés, profetas, patriarcas, apóstolos, mártires, taumaturgos, todos, como em outros tempos, todos vós, dignidades do céu e da terra, como em outros tempos o sol e a lua e as estrelas se inclinaram diante do primeiro José para honrá-lo. Ou seja, todos nós devemos estar também nos submetendo a São José também, né? Inclinando diante de São José. Portanto, depois de ver toda a criação, Deus escolhe José para representá-lo, como eu já disse, junto do seu filho, né? E da sua filha preferida, não, privilegiada. E outro dia eu ouvi uma coisa que me tocou muito. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa assim. Mas eu achei maravilhoso. Nossa Senhora, com uma palavra, quando ela cumprimentou Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e São João Batista foi santificado naquele minuto. Uma palavra de Nossa Senhora foi capaz de encher Santa Isabel do Espírito Santo e santificar João Batista. Imaginem São José, que conviveu com ela durante tantos anos, que a ouviu durante tantos anos, que teve conversas e colóquios, né? E que via Nossa Senhora. Ele tinha o exemplo de Nossa Senhora, que tinha todas as virtudes perfeitas, né, em grau também de perfeição. A que grau de santidade foi elevado São José por conviver com Nossa Senhora? Uma palavra dela é capaz de nos santificar, né? E Santo Afonso fala: a glória que Deus confere no céu aos seus santos é proporcionada à santidade de vida que eles levaram na terra. Avalie então que tesouros de amor divino e de todas as virtudes o nosso santo não devia aferir dos colóquios e da contínua convivência com a sua santa esposa, que lhe dava exemplos perfeitos de tudo. Então, realmente São José é uma figura única, né? com virtudes únicas. E para cumprir esse papel, né, de estar ao lado de Nossa Senhora de Jesus, ele deveria ser um homem que, além de todas as virtudes espirituais, ele tinha muitas virtudes humanas também, porque eu pensando, né, que homem corajoso, em primeiro lugar, porque livrou Nossa Senhora e o menino Jesus de tantos perigos, né? Quando fugiram de Herodes, que queria matar o menino, quando atravessaram um deserto cheio de perigos, ladrões e etc. Enfim, tantas outras situações que ele teve que enfrentar com coragem, forte,
para aguentar todas essas viagens, todo o trabalho na marcenaria, na carpintaria. Era um trabalho pesado, com madeira e etc. Quer dizer, ele deveria ser fisicamente muito forte, né? Como ele vai até Belém puxando um burrinho, porque Nossa Senhora vai no burrinho, ele vai puxando o burrinho. Quanto ele caminhou daqui para lá. Outro dia eu estava lendo que para ir para o Egito eles andaram mais de 2.000 quilômetros no Egito, um historiador falando. Enfim, então era um homem forte, né? E de uma força interior que suplantava a sua força exterior, inclusive, né? E também um homem de sensibilidade, mas não uma sensibilidade, né, assim, muito fraca. Não era uma sensibilidade. Ele era um homem sensível justamente por essa força interior, esse espírito elevado, né? Sábio, porque ele ensinou o próprio Deus, ele ensinou a própria sabedoria, né? Porque a gente lê nas Escrituras, o menino Jesus não nasceu pronto, apesar de ser Deus. Ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Então, ele, como toda criança, ele precisou ser ensinado de várias coisas, né? E São José também o ensinava as Escrituras, e tudo que um pai ensina aos seus filhos, né? Ele era muito amoroso, porque ele amava de todo o coração Nossa Senhora e o menino Jesus. E ele gastou a sua vida nesse amor, né? Dizem que São José morreu de amor, que ele não aguentava mais amar, né? Então, e tem até uma oração que é muito bonita, né, que fala: São José, que tivestes a dita de receber em teus braços o menino, como muitos reis quiseram ver e não viram, e não só ver e ouvir, mas beijá-lo, abraçá-lo, acariciá-lo, vesti-lo e guardá-lo, né? Então, imagina, ele pegava o menino no colo, beijava, abraçava. Imagina que delícia, né? Estar no colo de São José. Bem protegido, assim que a gente deve ficar, no colo de São José. Ele era humilde, como eu já falei, escondido, silencioso, né? E consciente da sua pequenez diante da grandeza do que ele tinha diante de si, que era Maria e Jesus. E, além de tudo, de uma fé profunda e uma confiança inabalável na providência e no cuidado de Deus Pai. Porque ele sabia que Deus Pai nunca lhe abandonaria. Se ele escolheu São José para tão grande missão, ele iria capacitar São José. E ele nunca o abandonaria, porque abandonar São José significaria abandonar Nossa Senhora e o filho. Então, ele tinha essa profunda confiança e fé e abandono na providência de Deus, né? São José, a confiança dele era tanta, né? A confiança era tanta e a fé era tanta, porque São José não viu nenhum acontecimento extraordinário de Jesus. Ele não viu os milagres de Jesus. Ele não estava presente na vida pública de Jesus, quando Jesus estava se revelando como Deus, né, como Messias. Sim, em alguma ocasião, ele viu o nascimento milagroso de Jesus, ele sabia que ele não era o pai carnal de Jesus. Ele viu Jesus ensinando no templo aos 12 anos. Sim, ele era uma criança especial. Mas eles viveram 30 anos uma vida normal, uma vida corrente. Ele conviveu com uma criança, com um adolescente, com um jovem, com um adulto, numa vida corrente. Eles trabalhavam juntos, eles se cansavam juntos, eles comiam juntos, né, precisavam do auxílio de Nossa Senhora para providenciar as coisas para que eles pudessem trabalhar e descansar, e ela, como uma boa esposa, fazia tudo isso perfeitamente. Então, assim, era uma vida, né, normal, corrente. E também, apesar dele não ter além dele não ter visto nada de extraordinário dos milagres de Jesus, nada na vida dele, de Nossa Senhora e de Jesus, apesar de serem quem eram, foi amenizado. Os desafios não foram amenizados para a Sagrada Família.
Se a gente pensar só nas dores de São José, que são 7, né? As dores, assim, que a gente tem devoção, mas devem ter tido outras. Mas, por exemplo, a primeira dor de São José é quando ele pensou em abandonar Maria. E aqui eu faço um parênteses, porque muita gente pensa, São José quis abandonar Nossa Senhora porque ele se decepcionou com Nossa Senhora. São José quis abandonar Nossa Senhora porque ele ficou irritado com o que aconteceu. Não, eu já ouvi isso, inclusive em homilias. Não, às vezes as pessoas tentam humanizar muito a figura e aí deturpa um pouco. São José não pensou em abandonar Nossa Senhora porque ele ficou decepcionado, nem nada. São José conhecia profundamente as Escrituras. Lembremos que ele era sábio e ele tinha todas as virtudes em perfeição. Ele não pensou porque ele desconfiou. Em nenhum momento São José desconfiou de Nossa Senhora. Ele conhecia muito bem Nossa Senhora, ele conhecia a santidade de Nossa Senhora, ele conhecia e sabia que Nossa Senhora tinha feito um voto de castidade, como ele também tinha feito na sua juventude, um voto de castidade. Ele sabia e ele nunca desconfiou disso. O que acontece é que quando São José viu Nossa Senhora grávida, por conhecer profundamente as Escrituras, eu imagino que ele pensou nas palavras de Isaías. O próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus convosco. Ele deve ter pensado nessa passagem da Escritura no momento que ele viu Nossa Senhora. E ele deve ter pensado, como eu vou poder estar envolvido nesse milagre? Humilde como ele era, ele deve ter falado, não, isso é demais para mim. Mas ele também era um homem justo, que cumpria as leis. Então, a lei mandava apedrejar uma mulher que estivesse grávida fora do casamento. São José, então, ele pensa numa solução lógica. Se eu abandoná-la, eu vou ser o responsável e ela será poupada. Mas eu vou abandoná-la porque eu não me acho digno de estar aqui, diante desse milagre. E outro dia eu li uma coisa bonita, que ele pensou, eu vou embora e vou passar o resto da minha vida meditando sobre esse milagre. Eu achei muito lindo isso. Mas aí, graças a Deus, ele não precisou abandonar Nossa Senhora. Depois, a outra dor de São José é quando ele não conseguiu um lugar digno para o nascimento de Jesus, para Nossa Senhora poder ter o filho de uma maneira mais digna e confortável, né? Quando ele teve que circuncidar o menino e viu o sangue de Jesus correndo como uma prefigura do que iria acontecer com o filho. Quando ouviu a profecia de Simeão, que dizia que uma espada de dor ia atravessar o coração de Nossa Senhora, quanta angústia isso deve ter causado no coração de São José. Na fuga para o Egito, como a gente viu, todas as penas, as dificuldades, os perigos dessa longa viagem. Na volta do Egito, quando ele soube que Herodes tinha morrido, mas que o seu filho Arquelau, que era mais sanguinário do que o pai, estava governando. Então, ele precisou mudar de planos e mudar de rota e não voltar para a cidade dele, mas ir para Nazaré. E depois, quando eles perdem o menino Jesus por 3 dias, ou seja, não foi fácil também a vida da Sagrada Família, não foi facilitado. Então, além dele não ver os milagres, ele via todas as dificuldades humanas que ele deveria enfrentar, né? E muitas coisas São José não entendia. Ele não entendia porque eles precisavam passar por todas essas coisas, mas ele nunca duvidou e nunca questionou os planos de Deus. Ele se abandonava e fazia o que tinha que fazer, mesmo quando as coisas para ele pareciam não fazer nenhum sentido, né? Então, essa fé, essa confiança é uma coisa linda que a gente precisa pedir ajuda para São José para nos dar, essa confiança, esse abandono. Principalmente nas horas que a gente não entende muito as coisas, né? Que Deus nos coloca.
Mas também essas 7 dores mostram como Deus pode se usar dessas situações difíceis, às vezes incompreensíveis para nós, para nos santificar. E porque Deus tira um bem de tudo que acontece, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus tira um bem de tudo se nós continuamos, apesar de não entender, apesar das dificuldades, confiando, amando e nos entregando, né? E por que eu digo isso? Porque para cada dor de São José correspondeu uma grande alegria, maior até, né? Então, se a gente voltar para as dores, é só pensar, né? Quando ele pensou em abandonar Maria, de repente o anjo vem e fala, não, tome a Maria como tua esposa. Imagina o alívio, a alegria e também o maravilhamento de São José de ter sido realmente escolhido por Deus para ser esposo de Nossa Senhora. Quando ele não conseguiu o lugar digno para o menino Jesus nascer, ele viu depois, à noite, o coro dos anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Que noite maravilhosa. Quando ele circuncidou o menino, depois ele deu o nome de Jesus ao menino. E isso era uma prerrogativa dos pais darem o nome. Então, nesse momento, ele foi realmente, ficou oficializado que ele seria o pai legítimo de Jesus nessa terra, né? Quando eu ouvi a profecia de Simeão, ao mesmo tempo que a espada ia transpassar o coração de Nossa Senhora, Jesus ia ser causa de queda, de visão, ele também ouviu que ele veio para salvar inúmeras almas, né? Na fuga para o Egito, depois de eles se estabelecerem, o convívio que ele teve com Nossa Senhora e o menino Jesus, né? Na volta do Egito, depois se estabeleceram, tiveram uma vida de paz, né? Convivendo com essas maravilhas, né? Que Deus, os tesouros de Deus na terra. Então, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Se, por acaso, a gente estiver passando alguma dificuldade e a gente oferecer, abandonar e continuar confiando, rezando, tenham certeza que Deus vai trazer um bem de tudo isso e uma alegria e uma vitória vai estar nos esperando, né? E o que a gente pode tirar de lição para nós dos inúmeros exemplos de São José, né? Eu fiquei pensando, nós estamos no tempo da Quaresma, né? A Quaresma é um tempo da gente se recolher mais, fazer mais oração, penitência, caridade, enfim, né? É um tempo muito precioso para a gente crescer em amor a Deus, né? E Deus dá muitas graças especiais nesse tempo da Quaresma. E aí, São José, ele nos dá inúmeros exemplos que nós podemos pensar e aí talvez tirar um pequeno propósito, né? Onde eu gostaria de imitá-lo mais ou crescer mais? Será mais confiança? Eu preciso me abandonar mais? Ser um pouco mais humilde? Ter mais caridade, talvez? Ou mais amor a Nossa Senhora? Ter mais detalhes de carinho com Nossa Senhora? Ou talvez mais silêncio, né? Seja um propósito ou um pouquinho mais de oração, mais amor a Jesus, cultivar mais a presença de Deus no nosso dia a dia, nas situações concretas do nosso dia a dia, nas coisas pequenas, né? Ou como São José, no nosso trabalho, né? Fazer o nosso trabalho como ele fazia junto com Jesus, por Jesus, para Jesus, né? A gente também poder oferecer o nosso trabalho e fazê-lo com Jesus, por Jesus e para Jesus. Nós estaremos santificando o nosso trabalho também. Ou talvez reservar um pouquinho mais de tempo para ter umas conversas mais íntimas com o nosso Senhor, como Ele tinha, né? Como eles tinham entre pai e filho, conversas íntimas, né? Talvez a gente possa ter um tempinho a mais para ter essas conversas. Porque a Quaresma é o tempo propício para isso, para a gente olhar esses grandes exemplos, né, dos santos e ver aonde que a gente pode aprender alguma coisa, tirar algum propósito.
Porque depois de Nossa Senhora, ninguém teve tanta intimidade com Nosso Senhor do que São José. Por isso, ele tem muito para nos ensinar. Santo Agostinho compara os demais santos com estrelas e São José com o próprio sol. Então, quanto mais nós conhecemos São José e pedimos a sua intercessão, mais nós nos aproximamos de Jesus e de Maria. Ele é mestre de oração. Santa Teresa de Ávila dizia: São José é o mestre da oração. Se não tiveres um mestre para te ensinar a orar, tome São José como seu mestre. E você verá a pessoa crescer em virtudes muito rapidamente, né? E eu costumo dizer que só ele, né, possui as chaves que abrem o coração de Jesus e de Nossa Senhora. Ele é o guardião dessas chaves, né, do coração. Jesus é o autor da graça. Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças. São José é quem pode abrir a comporta para que essas torrentes de graças cheguem até nós. Os três são um só coração. A gente não tem que ter medo de, eu vou ficar devoto a São José, daí Nossa Senhora vai ficar em segundo lugar. Não. Os três são um só coração. Os três viveram, cada um no seu papel, para a mesma missão, que é a salvação da humanidade, a nossa salvação. Nós devemos aos três, né? O que seria de Nossa Senhora se São José não estivesse ao seu lado, em todas essas situações que eu mencionei. O sim de São José, ele estava estritamente ligado ao sim de Maria. E o sim de Maria ao sim de Jesus. São três sims preciosos, ou um sim em três pessoas. Os três corações, eles são absolutamente inseparáveis. Aliás, amar São José é amar mais Nossa Senhora e Jesus. Eu digo ainda mais, assim, amar São José é aprender ainda mais a amar Nossa Senhora e Jesus. Ele pode nos ensinar como ninguém. Se Maria nos leva a Jesus, São José nos leva a Maria, que nos leva a Jesus. É um círculo de amor, é como uma aliança, né? Como uma aliança que a gente deve estar vinculada e comprometida, como a nossa aliança do casamento. A gente deve nos vincular e nos comprometer com essa aliança, que é a Santíssima Trindade na Terra, como São José Maria gostava de dizer, Jesus, Maria e José. E assim, se nós conhecermos cada vez mais, nos aproximarmos de São José, vocês vão ver que maravilhas vão acontecer na nossa vida. Por isso eu sempre falo, ide a José, ele não falha. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Eu e minha casa servirei.